Só, meus amigos, nós estamos nesse exato momento aqui no gabinete do advogado Dr. Bento Vieira, né? Faltando 2 meses para a chegada do ano novo e muitas anotações estão sendo feitas, né? Aqui a respeito da eleição, né, municipal aqui na cidade de Bacabal. E pelo andar da carruagem está tendo muito fogo no parquinho e muito fogo amigo nos bastidores. Quem vai dar maiores informações é o advogado Dr. Bento Vieira. Dr. Bento, panorama geral aí, faltando 2 meses para a chegada do ano novo e as eleições já começam a esquentar em Bacabal, não é isso? Isso mesmo, Romário. Isso mesmo, essa semana foi bastante movimentada e você fez parte dessa movimentação que gerou que está gerando toda essa celeuma. O que acontece? Nós sabemos que há um mês atrás, ainda no mês de outubro, eles só se reúnem em São Luís, né? Foram reunidos Roberto, Edivan, Emílio, Davi, e teve um pequeno desentendimento entre o prefeito e o Roberto Costa, porque o prefeito Edivan queria que o Roberto dissesse o que ele pretende anunciar em dezembro, e ele queria que ele anunciasse em novembro, e ele disse o que? Não, só anunciarei em dezembro. Tudo bem, mas nesse intervalo em Bacabal tinha uma pesquisa da Exata, aonde você se lembra que essa pesquisa eles perguntavam assim: se o Roberto e o Edivan apoiassem o Emílio, eles voltariam? Não tinha o nome do Florencio Neto e não tinha o confronto do César Brito com o Emílio, nos dois confrontos. Certo que nessa pesquisa o Emílio se perdia para o César, como perde para o Florencio Neto. Os outros dois não, que já declararam são candidatos a vereador, Egídio e o Expedito, são candidatos a vereadores. Aí o que é que acontece, Roberto? Além do Emílio não conseguir aos 2 dígitos, o que desmotivou a campanha foi aquela ação que ele entrou contra a sua pessoa. A pessoa me disse que a rejeição dele aumentou, acharam que ele virou, esse cara é ditador, Romário, o único cara que passa a mensagem aqui, ele bloqueou o cara. Além do que, você apareceu muito bem na espontânea. Algumas você votaria em quem? Votaria em Romário. Então, isso deu um susto. E nessa segunda-feira, eles decidiram então dar cabo à pré-candidatura do Emílio como pré-candidato a prefeito. Pois bem, mas aí teve um episódio 2. Ele sai da pré-candidatura a prefeito, mas faz uma coisa muito perigosa, já assume a qualidade de pré-candidato a vice na chapa junto com o Roberto. Que essa vaga era da Duda, porque o que estava planejado? Estava planejado que caso o Emílio insistisse em sair candidato, ele teria o apoio do suposto suplente dele a deputado em São Luís, mais a presidente da Assembleia, que bancaria a campanha. E a vice seria a Duda do Rômulo da Odebrecht. Muito bem. Só que quando o Emílio assume a vaga de vice, ele birra na vaga de vice, porque ele tinha conhecimento do namoro do Marco Miranda com o Roberto Costa. E aí ele disse: se eu ficar aqui, ele não vem, e que de fato não vai. Aí o que acontece, Romário? Acontece que agora só ficou no páreo, fizeram do levantamento da pesquisa, viram que existe uma pequena diferença entre o Florencio Neto e o menino, o César Brito, e que ainda que some os dois, o Roberto ainda tem uma diferença na frente, somando os dois. Mas o que eles acham? Eles acham o seguinte, que essa diferença é fácil de tirar, basta conversar. Então eu já soube notícia desse final de semana que o César Brito, o Marco Miranda, Zé Alberto, tá todo mundo já, eu não sei, eu só não tive notícia do Florencio Neto. Mas eles têm que se juntarem, porque o Roberto já fez algumas declarações, vazaram algumas informações que eu considero infelizes. Por exemplo, todos nós sabemos que ele não tem uma boa relação com o Zé Alberto, né? Isso é antigo. E o sobrinho estava muito ligado ao Emílio e agora tirou de banda. Nós temos também o Reginaldo Posto, tinha uns amigos ontem conversando, recebendo a ligação que eu conversava com ele à noite, disse que está desesperado, porque falou algumas coisas lá e o Roberto tem uma lista que ele não engole. Bandel da Concórdia, Serafim,
Reginaldo do Posto, sobrinho Carlos Zé Alberto. A Regina disse que nem candidata sai, ele sendo candidato. Ou seja, a situação do Roberto agora vai ficar ruim, porque o que o Emílio bolou, que era para tentar polarizar entre eles dois, não vai dar certo. Porque eles vão ter que, ou eles reagem contra o Roberto, ou ele elimina todo mundo. Porque ele já eliminou o próprio filho do João Alberto, que trouxe ele para cá, e ele pretende eliminar mais gente e trazer o pessoal de fora. Então, os bacabarenses estão se reunindo para montar uma chapa contra o Roberto Costa. Então, essa briga vai ficar grande. E eu acho que o Roberto vai levar mais uma vez desvantagem. Por quê? Ele não vai querer sentar com o Zé Alberto, ele não vai querer sentar com o Lisboa, ele não vai querer sentar com os Florencio, ele não vai querer sentar com o César Brito. Ele vai querer, que é lógico, ele está com a vantagem de ter o voto, porque o Edivan já disse que Roberto ganhando ou outro adversário ganhando, ele perde do mesmo jeito. Eu não acredito, eu só quero ver como é que vai ficar o financiamento da campanha dele, porque o Edivan bancar a campanha de Roberto é atirar no próprio pé dele. Agora, como ele está na mão de Emílio, não sei como é que isso aí vai acontecer. Mas o que nós sabemos é que a comida mudou de gosto. Resta só a gente ver o que o Florencio Neto mais o César Brito vão fazer, que vão disputar. E eu creio que essas outras lideranças aí, elas podem até brigar nesse momento, mas lá na frente se juntam. O inimigo comum agora é o Roberto Costa. Precisava definir isso. Quem seria o candidato? Se seria o Emílio ou se seria o Roberto? E agora tem toda essa história. E a pessoa me disse que inclusive vão lhe chamar para a mesa para conversar, porque eles perceberam o seu crescimento, né, no seio popular, que a rejeição dele foi em virtude dele ter entrado com ação contra você. Eu só sei que ele não tem dinheiro para bancar vereador, e aqui tem os vereadores que, os únicos vereadores que têm dinheiro para bancar a campanha são eles, Serafim, Melquides e Manuel da Concórdia. Os outros ainda tem uns, os que não vão, e tem uns que ainda devem dinheiro da campanha passada. E o Roberto não dá dinheiro para ninguém, e todo mundo, todos eles comentam, era o que eu vi ontem no parque, eu vi ontem aqui no restaurante, ele diz o seguinte, ele disse que não gasta dinheiro com o vereador, ele ganha eleição e quem quiser que vai ficar do lado dele. Então, são essas linguagens, são essas colocações que fazem com que o Roberto perca muito espaço. Então vamos aguardar os próximos capítulos, saber o que o César Brito mais o Florencio vão fazer, que são os nomes que estão melhores na pesquisa. E aí tem para Zé Alberto, para Marco Miranda e as outras lideranças de Lisboa e os próprios vereadores partirem para cima, porque o Roberto não tem como penetrar na zona rural, porque ele não tem liderança. Você nunca vê ele fazer uma ação do Bom Princípio, catucar, brejinho, você não vê. Você vê, ele é como o Bete Lago, ele tem voto aqui na sede, na zona rural ele não tem. E as pessoas já estão se articulando e eu creio que até sexta-feira nós teremos mais informações, eu saberei de mais bastidores. Quanto aqui, nós sabemos que os florenses têm um grande apreço pelo Alex Abreu. E eles têm o dever moral de eleger ou indicar, se for o caso, já que eu creio que o Florencio Neto não vem para uma disputa para prefeito, ele deve indicar o Florencio, ou o próprio Carlinhos Florencio, ele tem essa opção. Mas tem a opção do Marco, tem a opção do Zé Alberto, enfim. A política começou a pegar fogo, mas é isso, o Emílio não é mais candidato, mas está lá para impedir. Aí eu fico perguntando, e como é que fica a mídia? A mídia, o mesmo acesso, ainda vão pagar o mesmo valor, ainda vai ter interesse em manter essa candidatura, porque ele sabe que ele está fora, ele está descartado. Ele já comentou isso aí, que ele disse até para uma pessoa ligada à ação, disse, eu queria que fosse o Emílio, mas ele não quer, eu não posso fazer nada, né? Falou com uma pessoa. E aí tem, Romário, essa situação. Então aguarde que você vai ser chamado também para a mesa, vai ter uma reunião dessa liderança. Estão articulando, inclusive os vereadores. Eu creio que o Roberto terá grande dificuldade de formar uma bancada de vereadores. O Egídio e o Expedito vão para vereador, a disputa para brigar com o Roberto aí, ou é o Florencio Neto ou o César Brito. Ou seja, a mesma chapa que disputou com a eleição, naquela eleição contra o Edivan. Ou seja, nunca soube de desavenço que eu ouvi do César Brito e disse, olha,
Uma vez ele conversando comigo, aquele pessoal de Florença, eles honram muito o compromisso deles, e todo mundo diz isso, que eles honram muito o compromisso deles, então não está estragado a amizade. Somado isso aí, Roberto, te cuida, porque todo mundo acha que tu vai trazer todo mundo de fora e nós vamos virar mais uma vez colônia de Portugal. Eu vou aguardar os próximos capítulos. Sexta-feira eu já devo ter mais novidade e a gente conversa no programa do Parlamento. É isso aí. Boa tarde. Então, nesse caso, doutor Bento, o Emílio jogou a toalha, praticamente? Jogou a toalha pela rejeição que foi muito grande. Porque eu sempre dizia o seguinte: foi desnecessário ele entrar com aquela ação contra você. Porque, tu te lembras que eu dizia assim, Romário? Larga de estar falando não de Emílio, porque ninguém conhece ele, vai começar a conhecer. Você é um cara que todo mundo gosta. No momento em que ele entrou com ação contra você, todo mundo se revoltou contra ele. Então a pesquisa deu uma rejeição dele, deu um pico de rejeição, que segundo os caras o cara disse, rapaz, ele 3 anos ele não tira essa rejeição. Aí, qual foi o jeito? Tirar. Edivando, que é o Roberto, mas é a única coisa que ele tem. Agora não, agora com essa declaração, todo mundo já começa a se armar. Agora, todo mundo vai começar a reunir e daqui a pouco, até sexta-feira, nós temos mais movimento. Aí a bola está na mão do Florencio Neto, mais o César Brito. E vamos ver, aí tem as lideranças que não podem ser descartadas, que foi muito bem lembrado nas pesquisas, o Marco Miranda, tem o Zé Alberto e tem as outras lideranças também que vão todas ser chamadas para a mesa, né? Agora, os vereadores não confiam no Roberto. Isso eu até já disse para ele sabe disso. Não confio. E ele não tem apoio na zona rural. Essa diferença, quer seja César Brito, quer seja Florencio Neto, se juntar com essas outras lideranças, Roberto, tu não leva mais uma vez. Por enquanto, nesse período, é só a preocupação nas eleições. O problema da falta d'água, eles não estão sentando para conversar, né? Exatamente. O que vai ser discutido? O Roberto Costa já é deputado mais 6 vezes. Eu vi um cidadão me perguntando ontem, ele comendo churrasco, me diga o que o Roberto Costa já trouxe para Bacabal. Só Bacabal que dá para Roberto Costa. Ele disse, olha, vai acontecer com ele como fizeram com o João Alberto. João Alberto, em toda a vida política, trouxe 4 obras de Bacabal. Correio, Avenida João Alberto, aeroporto e coisa. Ele disse, isso é muito pouco para os outros deputados. Ele disse, o Roberto nem isso. Então, tudo isso vai ser jogado na mesa. Quer dizer que ele só quer essa coisa de dar frango e botar o povo para dançar lambada, aquele negócio todo. E aí o resto das pessoas, como é que fica? Não, Roberto, tem que botar... Ó, nós estamos com um problema na segurança pública e os delegados não têm um apoio do deputado desse aqui para apoiar. Eles deveriam. Eu critico porque, para mim, é ruim eu sair daqui para acompanhar o cliente lá em Caxias. Eu tinha que berrar, mas eles tinham que ir lá no governador. Governador, o que nós vamos fazer com o delegado lá de Bacabal? Bora resolver isso aqui. Eu estou vendo uma garota aí numa live que estão tirando os professores contratados. Então, dinheiro do Estado eles não vão ter, porque o Estado está quebrado. O Brandão está quebrado na saúde, na educação e na segurança pública. Eles não terão dinheiro. Então o dinheiro, e eu não acredito que é Edivan, que já está ferrado, vai terminar de se ferrar botando dinheiro na campanha. Então eu vejo o Roberto, mesmo ele estando na frente hoje, eu ainda vejo ele perder a eleição. Tá aqui, conversamos com o advogado Dr. Bento Vieira e até sexta-feira tem mais fogo no parquinho, nos bastidores das eleições municipais aqui na cidade de Bacabal.